Ok, meus irmãos, nesse momento quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em Provérbios, pode sentar. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. É por meio dela que o Senhor alimenta o teu povo, desperta, encoraja, exorta, conforta, consola. A tua palavra é vida para nós, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E eu te peço, Senhor, que a tua palavra, ela venha cair nos nossos corações essa tarde, como uma semente numa boa terra, e venha frutificar nas nossas vidas. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, certa vez, um jovem estava conversando com seu pai. Ele disse: papai, por que seus cabelos estão ficando brancos, né? Por que o senhor está com tantos fios brancos na cabeça? E aquele pai disse assim: isso daqui, meu filho, são todas as preocupações que você me deu. Tudo aquilo que você fez de errado, as dores de cabeça, preocupações, deixaram os fios dos meus cabelos aqui um pouco mais brancos. Aí o filho ali, ele recebeu aquela ali, né? Respirou fundo, esperou um pouquinho e disse assim: papai, agora me diga uma coisa. Por que o cabelo do vovô é totalmente branco? A resposta óbvia, né? O pai tinha dado muito mais trabalho, se essa era a justificativa. Mas o propósito dessa história é falar rapidamente para vocês sobre os conflitos que existem muitas vezes entre pais e filhos, né? Conflitos dentro da família. Deus, ele intentou o lar para ser um lugar de harmonia, um relacionamento precioso, de alegria, de felicidade, de amor mútuo entre pais e filhos. O texto que nós lemos aqui retrata um pouco dessa expectativa. Os filhos dos filhos, né, os netos, são uma coroa para os idosos, são motivo de honra, de louvor, de alegria. E os pais são o orgulho de seus filhos, pais sábios, que deveriam ser ali como espelhos para os filhos, como heróis para os filhos. Então essa é a intenção do Senhor, quando Ele nos criou, quando Ele nos chamou para constituirmos famílias, entrarmos nesses relacionamentos familiares. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o que a Bíblia ensina sobre pais e filhos. Eu sei que nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo é filho. E os princípios que a palavra de Deus vai nos apresentar aqui, na verdade, são princípios que se encaixam na vida de todo crente. E nós vamos ver isso daqui, tá? Eu quero começar, nós vamos ter 3 momentos aqui. E o primeiro momento eu quero começar falando sobre os desejos de um pai piedoso. Quais são os desejos que devem estar no coração de um pai que ama o Senhor e ama os seus filhos? Dá uma olhadinha comigo em Provérbios ainda, capítulo 23, vamos ver os versos de 15 a 22. Provérbios, deixe sua Bíblia aberta em Provérbios, nós vamos ver vários textos aqui em Provérbios, tá? Nós estamos estudando o livro de Provérbios aqui nos domingos. Provérbios 23, do 15 ao 22. Olha o que o texto diz. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecados em seu coração, os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor.
Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Até aqui, nota alguns desejos desse pai piedoso, esse pai que ama o Senhor e deseja ver o seu filho em caminhos bons. Ele diz primeiro, no verso 15, seu desejo é que seu filho seja um sábio. E nós já temos visto aqui que a sabedoria, ela tem a ver com o relacionamento primeiramente com Deus. O sábio, ele está no relacionamento com Deus. E porque ele está nesse relacionamento com Deus, ele coloca a sua vida em ordem. Ele coloca a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ele quer que o seu filho seja assim. Ele quer que o seu filho tenha lábios que professam retidão, lábios justos, lábios corretos, lábios cheios de verdade. Ele quer, o verso 16, no verso 17 ele quer que o coração do seu filho não inveje a vida dos pecadores. O mais profundo do seu ser não esteja comprometido em tentar seguir o caminho daqueles que estão andando longe de Deus, se afastando de Deus, fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Pelo contrário, ainda no verso 17, ele quer que o seu filho tema o Senhor. Ele tenha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. No verso 18 ele diz que se ele estiver nesse relacionamento com o Senhor, haverá bom fruto para ele. Haverão bons resultados na sua vida. Essa é a ideia. O verso 19, haverá um bom caminho, uma vida boa, haverá estabilidade para ele. Verso 19 ele diz, ouça meu filho, seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, pelo bom caminho. Versos 20 e 21, ele vai desejar que o seu filho esteja longe das más companhias. Esse pai sábio, ele sabe dos perigos que existem nas más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E não apenas ele esteja longe das más companhias, mas ele esteja longe também dos vícios. Ele fala aqui, por exemplo, daqueles que se encharcam de vinho, mergulham no vinho. Ele fala também aqui daqueles também que exageram na comida. Basicamente a ideia é que ele está pensando em pessoas que desperdiçam, que não sabem poupar, não sabem administrar, desperdiçam tudo com prazeres imediatos e acabam por isso não adquirindo boas coisas na vida. Ele vai falar ainda no verso 22, ele quer que o seu filho ouça os seus conselhos. Esse filho continue num relacionamento com esse pai, aprendendo desse pai, não seguindo os erros que eventualmente seu pai tenha cometido, mas absorvendo a sabedoria que o seu pai adquiriu ao longo da caminhada, colocando essa sabedoria em prática. Aí a gente chega no verso 26, ele diz o seguinte, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Ele quer esse compromisso, esse relacionamento profundo com o seu filho, e ver o seu filho andando realmente por uma vida boa, uma vida correta, uma vida que agrada ao Senhor. Olha o verso 27. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Em outras palavras, a gente já falou sobre esse texto em outra ocasião, ele quer que seu filho se aparte da imoralidade, que seu filho não viva misturado com aquilo que desagrada a Deus no relacionamento sexual. Ele quer que seu filho constitua uma família decente. E ele vai falar no verso 28 também, como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Ele quer ver o seu filho longe dos perigos, longe da infidelidade, longe do pecado. Esse aqui é o coração de um pai piedoso. Esse é o coração de um pai que ama o seu filho e que deseja o melhor para o seu filho.
Em resumo, como eu falei, ele quer um filho que ame o Senhor e viva nos caminhos do Senhor. Se esse filho amar o Senhor e colocar em prática na sua vida a vontade do Senhor, ele vai se afastar de todos esses perigos, de todos esses males, de todos esses problemas aqui que o pai antevê e já está aqui o aconselhando. Sabe, meus irmãos, a vontade desse pai, lembra, Provérbios é um livro de sabedoria. E essa sabedoria que é compartilhada aqui, e muitas vezes tem a figura do pai ensinando um filho, na verdade, isso está de acordo com o coração de Deus como nosso pai. Deus como nosso pai, ele tem um coração assim. Aquilo que esse pai quer dos seus filhos é a mesma coisa que o nosso pai, o nosso Deus, nosso pai celeste quer de nós. O que o nosso pai celeste quer de nós? Senão filhos que estão no relacionamento correto com ele, que o amam, que o escutam, que desejam a sua vontade, que colocam essa vontade em prática na sua vida e se afastam daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, daquilo que conduz à perdição, à desgraça, à ruína. É isso que o nosso Pai, ele deseja para nós. Na teologia, nós temos uma estrutura para entendermos como as coisas funcionam ao nosso redor. Deus, ele criou tudo com uma estrutura. Essa estrutura, alguns teólogos têm proposto da seguinte forma. Já na criação, Deus apresenta ali uma ordem, ele apresenta também algo que nós poderíamos chamar de não ordem, e ele apresenta outra coisa que nós poderíamos chamar de desordem. A ordem é aquilo que funciona. Então, quando Deus faz as coisas, ele diz, e viu Deus que era bom. O que ele está dizendo é, e viu Deus que aquilo funcionava para a nossa vida. E viu Deus que aquilo, se nós de fato vivêssemos, colocássemos a nossa vida dentro daqueles limites, aquilo funcionaria para nós. Seria bom nesse sentido, de funcionar para nós. Isso é a ordem, basicamente. Traz bênção para nós, quando a nossa vida está seguindo a ordem, o padrão que Deus estabeleceu para nós. Por outro lado, a não ordem, o que seria a não ordem? A não ordem são aquelas circunstâncias que estão fora do nosso controle. Catástrofes, por exemplo, coisas com as quais nós vamos ter que lutar, na busca de tentar resolver, na busca de tentar conquistar. Então, por exemplo, Deus criou o homem, ele colocou no jardim, mas ele deu a missão para o homem, que o homem deveria cultivar a terra, ele deveria encher o mundo, porque o mundo ainda estava repleto de não ordem, de coisas que o homem deveria colocar em ordem. No jardim as coisas estavam em ordem, fora do jardim as coisas estavam nesse estado de não ordem, deveriam ser cultivadas, construídas, desenvolvidas, preenchidas, subjugadas. Mas existe também a desordem. A desordem é exatamente a oposição à ordem. É quando Deus ele estabelece os seus propósitos, os seus princípios, o modo como as coisas devem ser feitas para que essas coisas funcionem, tragam bênção, essas coisas estejam de acordo com a sua vontade. E então, os homens, seus agentes morais, eles vão lá e se colocam em oposição a essa ordem. E eles começam a fazer o contrário do que Deus deseja. A não ordem está relacionada com rebeldia. Rebeldia contra os propósitos de Deus. E isso vai resultar o quê? Ao invés de bênção, ao invés de nos levar para um caminho bom, isso vai nos levar à confusão, a sofrimento, a desgraça, a ruína, a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus, como nosso Pai, o seu propósito, o seu desejo é o quê? Meus filhos, ouçam, aprendam qual é a minha vontade. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade funciona para a sua vida. Se você colocar em prática na sua vida, a sua vida ela estará agora sendo desenvolvida de uma maneira segura, de uma maneira boa, de uma maneira agradável, de uma maneira que traz alegria, prazer. Mas se você tentar seguir os teus próprios caminhos, se você ignorar a minha vontade, tudo que vai restar para você é o que? Ruína, destruição, é desgraça, é miséria, é confusão. Essa é a vontade do Pai. E o Pai, ele tem essa expectativa de que nós tenhamos também um coração de pai assim.
que olha para os nossos filhos e desejam que as suas vidas estejam em ordem, estejam debaixo da vontade do Senhor. E Deus também espera, tem essa expectativa de que os filhos sejam esse tipo de filho que dá ouvidos à ordem do Pai, que dá ouvidos à sabedoria, e que se coloca então debaixo dos princípios de Deus para a sua vida. Então esse é o coração aqui, o desejo de um pai piedoso. E agora nós vamos para um segundo momento, onde nós vamos ver aqui dois tipos de filhos, ok? Nós vamos ver o filho sábio e o filho tolo. Dá logo uma olhadinha comigo em Provérbios 20, verso 11. Olha o que o texto diz. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. O que ele está falando aqui é o quê? Os filhos, essa palavra criança, muitas vezes ela é usada não para falar de crianças pequenas, o contexto é que vai determinar. Às vezes fala de crianças mais velhas, inclusive. Adolescentes já na fase, jovens já quase na fase adulta. A palavra vai ser usada também, a mesma palavra, tá? Mas basicamente o princípio que eu quero extrair para nós aqui é, o que vai revelar que tipo de filho eu sou? O meu procedimento, as minhas ações, o meu comportamento, as minhas escolhas. Ele está dizendo, pelas escolhas nós sabemos que tipo de gente é você. Desde a mais tenra infância, pelo seu comportamento, pelas suas escolhas, nós já vemos que tipo de pessoa é você. Se você é um filho sábio, ou se você é um filho tolo, ok? Vamos começar falando do filho sábio. Olha aí Provérbios 13, verso 1. Ele diz o seguinte: o filho sábio acolhe a instrução do pai. Talvez na sua versão diga, o filho sábio, ele ouve o conselho, ele ouve a instrução. E a ideia de ouvir aqui não é meramente receber aquela informação. A ideia de ouvir aqui é de fato colocar em prática na sua vida. É dar atenção, ouvir, meditar e praticar. Então essa é a ideia. O pai que ele tem em vista aqui é um pai piedoso. O pai piedoso está apontando o caminho certo para você. E o desejo então de Deus é que você como filho sábio ouça, preste atenção e coloque em prática na sua vida. Sabe? Nem todo pai, infelizmente, é um pai piedoso. Nem todo pai, nós podemos dizer que assim como existem filhos sábios e filhos tolos, também existem pais sábios e pais tolos. Existem pais, por exemplo, que não têm bons princípios. Ao longo da vida não desenvolveram, não abrigaram, não se agarraram com bons princípios, princípios da palavra de Deus. E alguns até conhecem alguns desses princípios, mas não vivem. Não colocam em prática nas suas vidas esses princípios. Não são exemplo para os filhos. Nós ensinamos não só com aquilo que a gente fala, nós ensinamos também com a forma como a gente vive. A criança, ela pega um monte de coisa do pai. O pai pensa que ela não está prestando atenção em nada, né? Quando vê, ela está repetindo as palavras, ela está repetindo o jeito, o andar do pai, porque ela está aprendendo, não é só com o que ele diz, é com o que ele faz também. Infelizmente, nem todo pai tem ensinado o que deveria ensinar, ou tem dado o exemplo que deveria dar. Às vezes, o filho sábio, às vezes ele vai ter que desobedecer o pai. Por quê? Existe uma hierarquia na nossa vida. O maior de todas as autoridades na nossa vida é Deus. Então, pensando na estrutura da família, nós temos o quê? Os nossos pais, eles são autoridades sobre nós. E nós temos que obedecer os nossos pais e honrar os nossos pais. Mas acima dos nossos pais está Deus. E nós temos que honrar e obedecer a esse Pai celeste acima de qualquer outra coisa. Se os nossos pais, por exemplo, eles tentam nos obrigar a fazer coisas que desagradam a Deus, é claro que nós infelizmente vamos ter que aborrecer esses nossos pais. Nós falamos sobre isso, domingo passado, para obedecer ao nosso Pai celestial, para honrar o nosso Pai celestial. Vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Quando eu me converti, a família do meu pai, ela era bem católica, assim, né?
católica praticante e tal. Lá na casa da minha avó, nas terras do meu avô, lá tem uma gruta lá dentro, que eles transformaram numa espécie de como é que a gente chama? Um lugar de adoração, aquela gruta lá, ok? Então o que acontece? Quando eu me converti, o meu pai não era muito assim de ir para a igreja, essas coisas não, mas por causa da mãe dele, né, do pai dele, da família dele, ele não queria que eu fosse para a igreja evangélica, né? Então ele me proibia de ir. E eu ficava naquele dilema, e agora? Eu sei que Deus me quer andando nos seus caminhos, mas o meu pai não quer que eu esteja adorando a Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. O que eu vou fazer? Aí eu tive que entender que eu tinha que obedecer primeiro a Deus e depois o meu pai nessa matéria aí. Então ele trancava lá a porta, eu ia lá, abria, tinha lá uns ferrolhos por dentro, tinha uma porta que dava para fechar por dentro, aí abria assim, pulava o muro e ia para a igreja. Me arriscando a sofrer as consequências. Mas eu entendia que eu não podia deixar de obedecer a Deus. Deus era a autoridade máxima. Os apóstolos, eles vão falar que nós temos que obedecer às autoridades, né? Só que, quando essas autoridades, elas se chocam com a vontade de Deus, ele diz, importa primeiramente obedecer a Deus, que aos homens. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, às vezes, o filho, ele vai precisar, se ele não tem um pai sábio, um pai temente a Deus, ele vai precisar, às vezes, desobedecer o seu pai para agradar a Deus, ou até mesmo ter que exortar o seu pai, para quem sabe assim o seu pai se corrija, mude algumas coisas na sua vida. Porém, isso sempre vai ter que ser feito de uma maneira muito respeitosa. Nós não temos liberdade para desrespeitar os nossos pais, de uma maneira amorosa, onde a gente está ali, mesmo tendo que ter aquela decisão difícil de contrariar os nossos pais, nós estamos ali tentando fazer o melhor para o bem deles. Isso é amor, é buscar o bem daqueles que nós estamos amando, ok? E de uma maneira que os honre. Nós não podemos envergonhar os nossos pais, ok? Então, não importa se o seu pai, ele foi um pai sábio, ou se ele foi um pai não tão sábio assim. O que importa é que você ainda tem o dever de honrar o seu pai, de respeitar o seu pai, de amar o seu pai, de prestar atenção no que ele diz. E aí você tem que julgar agora pela palavra de Deus. O que ele está dizendo é certo? Então não importa se você não está querendo fazer, se o que ele está dizendo é certo, se o que ele está dizendo está de acordo com a vontade de Deus, você tem que obedecê-lo. E se o que ele está dizendo não é certo, se o que ele está dizendo não é de acordo com a vontade de Deus, então com muito respeito, com muito amor, não envergonhando, você vai desobedecê-lo para a glória de Deus. Parece um paradoxo, né? Mas enfim, não pague o mal com o mal. Pague sempre com o bem, né? Se aquilo que ele está buscando não é o melhor, de acordo com a perspectiva de Deus, ainda assim, haja com o bem. Faça o bem porque ele é o seu pai. Ele ainda é autoridade sobre a sua vida. E nisso, Deus já está treinando as nossas vidas desde cedo, para entendermos o papel da autoridade, para criar em nós um coração humilde, para criar em nós um coração que reconhece a autoridade, que se submete à autoridade, que se sujeita, que respeita a autoridade. E só por agir assim, nós já vamos colher bons frutos na nossa vida. Filhos que são criados sem limites, filhos que são criados sem uma noção clara sobre a autoridade, esses filhos terão muitos problemas na vida. Eles começam não honrando e não respeitando a autoridade dos seus pais dentro da sua casa. E daqui a pouco eles estão sem respeitar e sem honrar autoridade nenhuma. Nós vivemos num país que tem uma profunda crise com relação à autoridade, uma profunda aversão com relação à autoridade. Só que, dentro de casa, muitas vezes você vai colher ainda a misericórdia de um pai, a bondade de um pai, o amor de um pai. Mas lá fora, se você não honrar, não tiver essa consciência, essa noção de respeito às autoridades, o que você vai colher na verdade é sofrimento. O que você vai colher na verdade é
privações, que vai... Imagina, por exemplo, nós temos visto aí de vez em quando, né? Nós temos a força policial, por exemplo. É uma autoridade constituída aí pela nossa própria Constituição. Eles têm realmente o poder da força, né? O monopólio da força, inclusive, no nosso país. Então, um policial, ele está ali numa abordagem. Por quê? Ele está tentando ver se ele está agindo com um criminoso ou não. Ele não lhe conhece, né? O policial, ele tem essa situação de que, por ele não conhecer as pessoas que ele está abordando, a qualquer momento, ele pode estar lidando com um criminoso e se ele baixar a guarda um pouquinho, ele pode perder a vida. Então, às vezes, ele vai chegar com uma voz de comando, né? Mão na cabeça, que a gente pode até achar desrespeitoso, alguma coisa, mas ele está numa situação de crise ali. Ele não sabe com quem está lidando, pode ali vir ali uma resistência, né, que pode resultar em tirar a sua vida. Então, se você não respeita a força policial, o que é que vai acontecer com você, né? O policial chega para lhe abordar, ele só quer que você coloque a mão na cabeça e ele vai olhar se você está armado, se você não está. Se não tiver, ele vai dizer, tudo bem, cidadão, pode seguir a sua vida, né? Mas você via ela para... Quem você pensa que é para falar assim comigo? Ele diz, respeita a polícia, né? Acabou, já sofreu uma consequência aí, né? Porque ele está agindo com a força, você está reagindo, você está ali impondo resistência, né? Então, reconhecer a autoridade, obedecer a autoridade, só isso já vai trazer benefício para a sua vida. Um exemplo que eu ouvi uma vez, eu até já dei aqui na igreja também, é o seguinte: imagina que você é pai e você vai levar os seus filhos para a praia, e você decidiu levar um coleguinha do seu filho para a praia, um amiguinho do seu filho para a praia. Quem é que você vai levar? Você vai levar aquele coleguinha que respeita os pais, que obedece os pais, que se você falar ele vai obedecer, ou você vai levar aquele coleguinha que é virado no giraia, que não obedece ninguém, não escuta ninguém, né? Quem é que você vai levar? Ou seja, só porque um coleguinha, ele aprendeu um senso de autoridade, de respeito, de obediência, ele já está adquirindo benefícios que o outro não tem, que o outro não está colhendo. Então esses princípios o Senhor está estabelecendo aqui nas nossas vidas. Olha aí, Provérbios 28, 7. Olha o que ele diz. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então aquele que obedece aqui à lei aqui são os princípios, né? Os bons princípios que estão estabelecidos por Deus na própria criação, ou estabelecidos por Deus na sua própria palavra. Então esse é sábio, ele entendeu que se ele seguir aquela ordem de Deus ali, as coisas vão dar certo para ele. Mas o outro aqui, que está extravasando, que está com a turma lá, né, na farra, esbanjando, seguindo a lei do seu próprio coração pecador, esse daí o que acontece? Ele vai trazer vergonha para o seu pai. Por tudo isso que nós falamos aqui, dá uma olhadinha comigo também em Provérbios 15, 20. Provérbios 15, 20, olha o que ele diz. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. O resultado aqui do filho sábio é o quê? Aqueles que estão próximos dele, aqueles que o amam, sua família, vai ter alegria pela sua vida, orgulho pela sua vida, prazer pela sua vida. Provérbios 27, 11 vai dizer basicamente a mesma coisa. Será que alguém avisa que a buzina está funcionando? Acho que não percebeu, né? Será que percebeu? Provérbios 27, 11, olha o que diz. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O pai aqui falando de um filho que, por ser sábio, é motivo de alegria, é motivo de prazer, é motivo inclusive de honra e de respeito. Outras pessoas vão respeitar esse pai por causa da dignidade, da sabedoria do filho. Então, é esse tipo de filho que o Senhor nos chama a ser. Filhos sábios.
colocam a vontade do Senhor nas nossas vidas e trazem alegria a Deus, alegria àqueles que estão ao nosso redor. Mas ele fala também do filho tolo, tá? Quem é o tolo? O tolo, em Provérbios, ele é alguém imaturo. Ele é alguém que ele ainda não tem uma capacidade de julgar bem as coisas, tá? Nem sempre ele faz o que é certo, ele mete os pés pelas mãos, ele às vezes é imediatista, ele quer a coisa na hora, e por isso às vezes ele vai se dar mal. Ele tem uma tendência de seguir os seus próprios prazeres, sua vontade, sua razão, o que ele acha, o que ele pensa, e acaba não percebendo os perigos. Ele é imaturo. E sabe de uma coisa? O tolo, ele é tão tolo que ele se acha esperto. Comigo nunca vai dar errado. Comigo as coisas não vão acontecer assim não, né? Comigo é diferente. Então esse é o tolo. Dá uma olhadinha comigo, Provérbios 13, 1. Porque aqui ele vai falar do upgrade do tolo. Olha aí. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então tem o tolo, mas aqui tem também o zombador, tá? O que é o zombador? O zombador ele está acima, no nível pior de tolice, né? É um upgrade do tolo, é o zombador, certo? O zombador, ele já não é tanto aquela pessoa imatura que vai lá pela sua vontade e acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas erradas, porque também não consegue discernir, não obedece e tudo mais. Não, ele já é rebelde mesmo. O zombador aqui, ele já é alguém que ofende quem critica ele. A pessoa às vezes está querendo só o bem dele, está querendo só mostrar o que é certo para ele, mas ele reage com ofensa, fazendo pouco caso. Esse é o zombador aqui, tá? O zombador, ele se coloca em perigo, porque ele não ouve a repreensão. Então ele não ouve a advertência. Então ele acaba se colocando muitas vezes em perigo. Dá uma olhadinha no capítulo 19, verso 27. 19, 27. Olha o que diz. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Primeiro passo no caminho da desordem, no caminho da desgraça, é parar de ouvir o conselho de quem é sábio. É parar de ouvir o conselho, geralmente principalmente daqueles que só querem o seu bem. É o primeiro passo para você se colocar no caminho da desgraça aqui. Se tornar um tolo, um zombador, e assim se colocar em perigos. O tolo, o zombador, ele acha que já sabe de tudo. Sabe de tudo. Um dia desse eu estava conversando com alguém que dizia assim, olha, o fulano de tal, o problema dele é que ele já acha que sabe de tudo. O cara vive fazendo tudo de errado, aí a gente vai falar com ele, ele vai dizer, não, eu já sei. Eu disse assim, coloca o apelido dele de Google, né? É o Google que sabe de tudo, né? Pronto, já sabe de tudo. É o Google. Pronto, o zombador, o tolo, ele é assim. Ele não escuta ninguém, porque ele já sabe de tudo. O que importa é o que ele quer. O que importa é a vontade dele. É isso que importa. E ele vai desprezar quem mais o ama. Dá uma olhadinha comigo, Provérbios 15, 20. Olha o que ele diz. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Quem mais o ama, quem mais quer o seu bem, seus familiares, aqui podia ser pai, podia ser mãe, está falando daqueles que têm um relacionamento mais próximo dele. Ele despreza, ele não escuta, ele não está nem aí, porque ele sabe de tudo. Dá uma olhada também em Provérbios 17, 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Essa é a consequência da vida do tolo. Aqueles que mais querem o seu bem só vão colher tristeza, preocupação, sofrimento, por causa da tolice desse filho. E esse filho tolo, ele também pode causar prejuízo para a sua família. Dá uma olhadinha comigo aí, Provérbios 19, 13. 19, 13. Olha o que ele diz. O filho tolo é a ruína de seu pai. Só essa parte. O filho tolo é a ruína do seu pai. Quantos pais
têm sofrido imensamente prejuízos de toda sorte por causa da tolice de alguns filhos. Vocês conhecem, vocês assistem televisão, vocês leem noticiários. Quantos pais, por exemplo, sofrendo, pagando dívidas de filhos? Filhos que foram irresponsáveis, filhos que se meteram com o que não deviam, e pais, por misericórdia, por amor àqueles filhos, se sobrecarregando, tendo prejuízos, tendo que pagar dívidas de filhos. Quantos pais se colocando em risco a própria família, a própria casa, sua própria vida por causa de filhos tolos, tendo que ir buscar esses filhos em lugares perigosos, por exemplo, porque esses filhos se colocaram em risco. Às vezes gastando dinheiro com clínicas de recuperação, porque esses filhos se colocaram numa vida de drogas. Às vezes gastando dinheiro com hospitais, porque esses filhos agiram irresponsavelmente, causaram acidentes, trouxeram prejuízo a outras pessoas e a si mesmo. Está lá os pais tendo que tentar reparar de alguma forma. Às vezes pais, inclusive, sendo mortos por causa da irresponsabilidade de filhos. O filho lá fez uma dívida lá numa boca e vieram cobrar e mataram o pai dele porque ele não estava em casa. Então, filhos tolos, eles podem colocar os seus pais em situações terríveis, em situações de prejuízo, inclusive. Como é que nós podemos ser tão tolos a ponto de colocarmos aquelas pessoas que mais nos amam em situações como essas? Porque o tolo, ele só está pensando nele. Ele só olha para o seu prazer, só olha para a sua vontade aqui e agora, na hora. E existem ainda outros extremos de filhos tolos, tá? Dá uma olhadinha, por exemplo, Provérbios 19, 26. Olha o que o texto diz. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Vou repetir. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Primeiro aqui fala de um filho que está disposto a roubar a própria família, roubar o seu pai. Quando ele fala aqui sobre expulsar a mãe, provavelmente o texto está se referindo a viúvas, tá? Na cultura antiga, a viúva, ela não tinha basicamente a ninguém a quem recorrer, né? Não tinha trabalho, por exemplo, para a viúva. Ela dependia de seus filhos. Então aqui ele está falando de uma desumanidade tal em que a sua mãe já ficou desamparada por causa da morte do seu pai, e o filho ainda a abandona, a deixa para lá, não se preocupa com ela. Dá uma olhadinha no capítulo 28, verso 24. Olha o que ele diz. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Dá uma olhada aqui. Aqui não apenas esse rouba, mas ele ainda justifica. Não tem problema nenhum, né? Talvez ele dissesse assim, não, é minha herança de qualquer forma, né? Isso aí vai ficar para mim mesmo, então não tem problema nenhum. Ainda justifica. Ele está dizendo que essa pessoa ela é tão desumana que ela está a um passo daquele que destrói, ou seja, do assassino. Ok? É esse o caminho que ela está trilhando. Porque ela não honra, não respeita nem a sua própria família. Ela abusa da própria família. Dá uma olhadinha também no capítulo 19, verso 26. Mais um caso aqui extremo. 19, 26. Ele diz assim: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Né? Mais uma vez a figura da... eu já tinha lido esse texto, né? É o 23, 22, perdão. 23, 22. Ele diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. É mais uma vez a figura daquele filho, a mãe está já de idade, ela já não tem mais o seu pai ali, né? Provavelmente uma viúva, e ele simplesmente abandona a sua mãe. Ele simplesmente a relega, né? Ele não tem cuidado nem mesmo da sua mãe. Irmãos, esses casos aqui são apresentados na Bíblia como casos extremos, por quê? Porque os nossos pais, por exemplo,
A gente só está aqui por causa dos nossos pais. Eles foram os instrumentos que Deus usou para nos trazer até aqui. Foram eles que cuidaram de nós quando nós não podíamos cuidar de nós mesmos. Foram eles que nos alimentaram quando nós não podíamos nos alimentar a nós mesmos. Nos vestiram, acordaram no meio da noite, passaram noites em claras, abriram mão de coisas para eles, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. São estes os pais aqui. E chega um momento em que eles precisam da nossa ajuda, e esse filho aqui o que faz? Despreza, abandona, ignora. Trata os pais como se fosse um fardo. Um fardo. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, texto do Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5. Primeiro Timóteo capítulo 5. Olha aí, versos 3 e 4. Olha o que ele diz. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Agora, olha o verso 7. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Texto pesado aqui, não é? Se a pessoa ela despreza, abandona, maltrata, rouba a própria família, ela que só chegou onde chegou, como eu falei, porque o próprio texto diz, os pais, os avós cuidaram dela. E agora, quando eles precisam da ajuda, ela vira as costas, foge da responsabilidade. Está dizendo, essa pessoa não entendeu o que é andar com Deus. Não entendeu a verdadeira religião para a qual o Senhor chama. Ela abandona a própria família. É pior do que o incrédulo. Tem negado a fé, que o texto vai dizer. O tolo, ele está, por meio dessas suas ações, que ele pensa que é mais esperto do que todo mundo, que ele vai levar vantagem em tudo. O tolo está cavando uma cova para ele mesmo, uma armadilha para ele mesmo cair dentro. Volta para Provérbios, olha o que ele diz, capítulo 11, verso 29. Ele diz assim: quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Ele não vai colher nada. Ele pensa que vai levar algum tipo de vantagem, enganando, traindo a própria família. Pronto, ele não vai colher nada. Vento. Ele não vai prosperar, porque ele trai a própria família. Capítulo 20, verso 20. Olha o que ele diz. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Amaldiçoar aqui é você realmente desejar o mal, a morte talvez, do seu próprio pai, da sua própria mãe. O que ele diz? Aquilo que você desejou vai cair sobre a sua própria vida. Você se levantou contra a sua própria família, própria casa. É o oposto de honrar o pai e mãe. Qual era a promessa? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Aqui o que amaldiçoa, ele colhe o quê? Encurtamento da sua vida. Olha capítulo 30, verso 17. Capítulo 30, verso 17. Olha essa consequência aqui. Mais claro do que isso daqui, não dá para ser. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre, do urubu. O que ele está dizendo aqui? Você não quer ouvir o seu pai e sua mãe? Você não quer ouvir os conselhos daqueles que se preocupam com você? Sabe onde é que você vai parar? Quem não escuta pai e mãe, né? As pessoas gostam de falar isso. Sabe onde é que vai parar?
linguagem bem clara, no bico do urubu, né? É na cova, é na morte. Então, meus irmãos, pais piedosos não desejam que seus filhos se desenvolvam, cresçam e se tornem isso daqui. E colham esse tipo de consequência aqui. Nós já vimos, eles querem o melhor para os seus filhos. Então, quais os instrumentos que Deus nos dá, como pais, por exemplo, para formarmos filhos sábios assim? Filhos que sejam o oposto desse último filho que nós vimos. Quais instrumentos? Basicamente 2. O primeiro instrumento está aí no capítulo 22, verso 6. Olha aí. 22, 6. Ele diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Talvez na sua versão, né, esteja de um pouquinho diferente, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se desviará deles. Basicamente aqui, o ponto que a gente tem que destacar é: a primeira ferramenta que nós temos é a ferramenta da instrução, do ensino, do conselho, da exortação, do treinamento. Em Deuteronômio ele vai dizer que a gente tem que ensinar, inculcar, a tempo e fora de tempo. Quando a gente se acordar, quando a gente se sentar na mesa para comer, quando a gente for dormindo, andando pelo caminho, o nosso papel como pai é ensinar, instruir, formar o caráter do filho por meio dos conselhos, por meio do ensino, por meio da verdade do Senhor. Agora, esse texto, ele pode ter pelo menos 3 possibilidades. É um texto difícil da gente traduzir, inclusive, interpretar. Porque quando a gente traduz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, essa expressão no caminho que deve andar, isso daí é o tradutor tentando ajudar a gente a entender o que o texto está dizendo. Porque literalmente o texto só diz assim: ensina a criança no caminho dela. Aí o tradutor olha assim, peraí, ensina a criança no caminho dela, o que isso significa? Deve ser o caminho que ela deve andar. Então por isso que ele tenta aí nos ajudar, ok? Mas dá para entender esse texto pelo menos de 3 maneiras. A primeira é um sentido negativo. Ensina a criança no caminho dela, no sentido assim, ó, deixa a criança andar pelo próprio caminho dela. Deixa a criança sem instrução. Deixa ela sem correção. Deixa ela viver como ela quer. Que lá na frente você não vai poder fazer nada. Quando ela crescer, ela não vai se desviar mais desse caminho que ela trilhou. Essa é a ideia. Vai ser muito difícil fazer com que ela volte atrás. Se for assim, a ideia aqui, a nossa preocupação é ensinar a criança para que ela realmente não siga os próprios caminhos do seu coração pecaminoso. A segunda aqui seria a ideia: ensina a criança segundo os seus objetivos para ela. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar, no caminho como você entende que ela deve andar, certo? Então, a ideia aqui de realmente nós nos esforçarmos por formar a mentalidade, o caráter dos nossos filhos, para que ela siga um bom caminho na sua vida. E a terceira observação seria: ensina a criança no caminho dela, no sentido assim, ensina a criança olhando para as lutas que ela vai enfrentar. Ela está nascendo num novo tempo, que é diferente do nosso, que vai ter as suas próprias lutas, suas próprias demandas. Ela tem as suas próprias habilidades, seu próprio temperamento, que às vezes é diferente do nosso. Então observa essas coisas, esteja perto dela e observa quais vão ser as suas lutas, as suas dificuldades, o tempo que ela está vivendo, e tenta agora direcioná-la dentro dessas situações em que ela vai passar. Então, mais uma vez, a luta aqui para estarmos próximos, instruindo, ensinando, para que os nossos filhos eles possam ter uma vida boa, uma vida que funciona, uma vida que traz bênção do Senhor. Então, em resumo, se nós somos pais, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Não dá para terceirizar, não dá para colocar nas mãos de outro. Deus colocou almas eternas nas nossas mãos. Por um brevíssimo período de tempo, os nossos filhos vão ficar dentro das nossas casas, sob os nossos cuidados, sobre a nossa autoridade, até que idade? Até os 18, até os 20, até um pouquinho mais? Esse é todo o tempo que nós vamos ter com eles, para formar o caráter deles e para colocá-los num bom caminho, caminho que agrada a Deus.
E essa é a nossa responsabilidade. Agora, o que é que nós estamos tentando dar para os nossos filhos? Que tipo de instrução nós estamos tentando dar para os nossos filhos? Muitas vezes nós estamos no mundo e nós estamos abraçando os valores desse mundo, e tudo que nós estamos tentando dar para os nossos filhos é simplesmente o que aquelas pessoas que não conhecem a Deus estão tentando dar também. É dar conforto, é colocar ele aqui no caminho profissional, e ele ser o melhor profissional, ele ser o médico, ele ser o advogado, ele ser o empresário, seja lá o quê, para que ele ganhe muito dinheiro e não tenha problema financeiro na vida. Mas o pai piedoso, ele não está preocupado só com isso. Sabe por que não? Porque isso daí, irmãos, se os nossos filhos forem os mais ricos dessa terra, isso vai durar quanto tempo? O que eles vão levar para a eternidade? Absolutamente nada. O mais importante acima de tudo é colocarmos o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. É colocarmos os nossos filhos, não adianta de nada o seu filho passar em primeiro lugar no vestibular. Estou dizendo que é errado a gente desejar direcionar os nossos filhos também na vida profissional. Não. O que eu estou dizendo é que não é a prioridade. Aí você está lá, coloca o seu filho em tudo. Ele está na natação, ele está no karatê, ele está na escola de manhã, de tarde, de noite, quase de madrugada, né? Mas na hora de trazer o seu filho para adorar com o povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ser instruído pela palavra de Deus, não, ele tem que ficar em casa porque ele tem que estudar, porque ele tem uma prova isso, uma prova aquilo, outra. Na hora de sentar com um filho, para inculcar a palavra de Deus na vida dele, fazer um devocional. Não posso, não tenho tempo, porque eu tenho que pagar os boletos para o filho continuar fazendo tudo isso daí. Ou o menino já não tem mais nem cabeça para pensar em nada, porque você já entupiu ele de toda sorte de atividades. E aí você está pensando só no quê? Só no material, só naquilo que a traça vai corroer, que vai ficar aqui mesmo nessa terra. Quando seu filho chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quantos diplomas ele tem. Deus vai olhar se no seu coração havia ali amor por ele. Então, às vezes, nós estamos perdendo o principal e não estamos instruindo os nossos filhos como nós deveríamos instruir. Agora, a segunda ferramenta, hoje o negócio está complicado, né? Está tendo passeata, estamos em 2022 já é eleição, misericórdia. Deixa passar aí, pronto. Vamos logo abrindo a palavra de Deus aqui. O segundo instrumento que o Senhor nos dá é a correção, tá? Primeiro é a instrução. E o segundo, para a gente tentar colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, correção. Dá uma olhadinha aí, capítulo 19, verso 25. 19, verso 25. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Aqui eu vou passar rápido por esse texto, basicamente ele está destacando aqui que a correção naquele que é tolo, zombador e tudo mais, aquilo vai ser até um exemplo, outras pessoas vão poder aprender com a correção que ele está recebendo. E aquele que já é sábio, quando vacila, quando erra e é corrigido, ele vai aprender ainda mais. Ou seja, a correção sempre é uma ferramenta boa, sempre traz bons resultados. Agora, o ponto que eu quero destacar para nós mesmos está no capítulo 13, verso 24. Olha aí, 13, 24. Ele diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha aí o que o texto está dizendo. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. É o contrário do que a nossa mentalidade moderna ensina, né? Ah, eu amo meu filho, porque eu amo meu filho, eu não tenho coragem, não consigo, eu não posso dar uma palmadinha, né, no meu filho quando ele desobedece, porque eu amo meu filho. Dá uma olhadinha em Hebreus, capítulo 12,
lá no Novo Testamento, finalzinho do Novo Testamento, Hebreus 12, porque também tem gente que diz assim, não, isso aí é só coisa do Antigo Testamento, né? Como se o Antigo Testamento também não fosse palavra de Deus. Hebreus 12, 6, olha aí o que ele diz, até o 8. Pois o Senhor, próprio Deus, disciplina a quem ama. Talvez na sua versão esteja assim, o Senhor açoita a quem Ele ama. Olha o que o texto continua dizendo. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou bastardos na sua tradução. O que ele está dizendo? O pai que ama, ele não vai deixar o seu filho seguir no caminho da destruição do próprio filho. Então ele vai usar da disciplina física inclusive, eu já vou dar mais exemplos aqui sobre isso, para não deixar que o filho se quebre, se arrebente lá na frente, porque ele ama. Agora, se ele não trata o filho assim, ele está vendo o filho caminhando para o lado errado, que ele vai se esborrachar lá na frente, e ele deixa, isso é amor? O texto está dizendo aqui não. Na verdade o que ele está fazendo aqui é o quê? É tratando o filho como se fosse um bastardo, como se não fosse um filho legítimo dele. Então, a disciplina física, que a Provérbios vai falar do uso da vara. Na nossa cultura nós íamos falar o quê? Do uso do cinto, né? Ou do uso da chinela, certo? A disciplina física, primeiramente, o que ela não é? Ela não é uma ferramenta para você simplesmente despejar ira sobre o seu filho. Esse não é o objetivo. Se você está lá cheio de ira, eu vou aproveitar essa ira agora para meter a chibata nesse menino. Pronto, não discipline nesse momento. Respira, espera um pouquinho. Porque senão você vai disciplinar da forma errada. A disciplina não é para isso. Só porque você está cheio de raiva e você tem que despejar sobre a criança. A disciplina física também não pode ser usada sem estar junta com o ensino. Então você vai lá, primeiro você tem que ensinar, meu filho, isso que você fez é errado. Eu já não tinha ensinado para você que era errado. Eu já tinha. O que foi que você fez? Por que que você fez isso? Isso está certo? Depois de ensinar tudinho, aí você diz, pronto, pois agora, papai não queria fazer isso. Dói mais no papai do que em você. Eu não quero nunca mais na vida ter que fazer isso de novo. Mas eu não posso deixar você crescer, se tornar uma pessoa feia, que vai colher más consequências na vida. Então o papai vai lhe dar aqui 3 palmadas. Naquele lugar que Deus preparou especialmente para isso. Né? Bumbum da criança. Porque outra coisa que a disciplina física não é, ela não é para causar lesões. Se você fizer algo assim, você está absolutamente errado. Você não está seguindo os padrões da palavra de Deus. Não é para causar lesão no filho, para corrigir, para ensinar a ele que aquilo que ele fez é ruim, tem consequências ruins, ele não pode repetir aquele caminho. Essa disciplina ela é usada mais na fase da infância, onde a criança ela ainda não tem a mesma capacidade de refletir sobre as coisas. Então ela vai entender mais a linguagem da disciplina física, entender que tem consequências, que é ruim, que é errado, e que ela não faça de novo. Ela antes de botar o dedo na tomada lá, que pode tirar a própria vida dela, para morrer do choque, ela vai lembrar, não, quero levar uma chinelada da mamãe, então não vou fazer isso. É a linguagem que ela entende. Ok? A disciplina física também não é para causar injustiça. Você vai disciplinar e a criança nem deveria ser disciplinada. Pronto. Então você está causando injustiça. Efésios vai dizer que os pais não devem aborrecer os seus filhos. E os pais aborrecem os seus filhos quando eles agem com injustiça sobre os filhos. Há outras maneiras também, mas nós não vamos ter tempo hoje de entrar. Ok, então, para que é a disciplina? A correção, física inclusive. Lembra quando eu falei, quando a gente está com a nossa vida dentro da vontade de Deus, nossa vida está em ordem e ela tende a boas coisas? Pronto. É o que alguns teólogos chamam de o círculo da bênção, certo?
Então, quando a pessoa está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, ela está dentro do círculo da bênção, da proteção do Senhor, ela está fazendo coisas que vão trazer boas coisas para ela. Mas quando ela começa a desobedecer, tomar o caminho do pecado, ela sai desse círculo da bênção e agora ela se coloca num lugar de perigo, num lugar de risco. Por quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Então a disciplina é para trazer de volta para dentro do círculo da bênção. É por isso que a disciplina não é simplesmente para despejar ira, simplesmente para deixar lá sem corrigir, simplesmente para causar algum dano. Não, é para trazer de volta para dentro do círculo da bênção do Senhor. Do Senhor. É por isso que Hebreus, capítulo 12, lá, nós não vamos ler agora, no verso 10, ele vai dizer assim, ó, por que Deus disciplina o filho que ele ama? Qual é o objetivo de Deus? Ele diz, para produzir santidade nele. É para que ele se aparte do que é mal, do que pode destruir a vida dele. E ele se aproxime de Deus. Ele se aproxime do que é bom. Ele se aproxime do que é certo. Ele volte para dentro do círculo da bênção. Esse é o objetivo aqui, ok? Outros textos que a gente pode dar uma olhadinha rápida aqui. Capítulo 22, 15 de Provérbios. Dá uma olhadinha comigo. Olha o que a disciplina, os benefícios que ela causa. 22, 15. Diz assim, a insensatez, a tolice, a loucura, o pecado, está ligado ao coração da criança. As crianças não nascem neutras. Né? As crianças, em pecado me concebeu a minha mãe. Sou pecador desde que nasci. Nasci na iniquidade. Né? Então ele vai dizer aqui, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. É para tirar a tolice da criança. É para corrigir a criança, para ela aprender o que é certo e o que é errado. É para isso que a vara da disciplina, ela serve. Capítulo 29, verso 15. Olha o que ele diz. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Pronto, se você não disciplina o filho, não corrige o filho, deixa o bichinho fazer isso, pronto, ele vai crescer sem disciplina, sem autoridade, sem noção de nada disso, e ele vai ser uma vergonha, uma tristeza, ao invés de alegria para a sua vida, tá? E o objetivo é alcançar o coração, né? Vai tirar do coração dela, da criança, tá? O objetivo é realmente formar caráter, não é simplesmente disciplinar por disciplinar. Olha aí no capítulo 29 ainda, no verso 17, olha o que ele diz. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, disciplinar o filho aqui, um dos objetivos, formar caráter, colocar ele num bom caminho, um caminho de harmonia, de bênção, trazer paz. Essa palavra paz, ela tem essa ideia de harmonia, tá? Dá uma olhadinha comigo também no capítulo 19, verso 18. Olha o que o texto diz. Mais uma consequência. 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Disciplina com a esperança, a expectativa de que ele não tome o caminho da morte. Ele se corrige seus caminhos. Dá uma olhadinha também, Provérbios 23, versos 13 a 14. E esse vai ser o último texto que nós vamos ver hoje. Provérbios 23, do 13 ao 14. Olha o que ele diz. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. É a vara só, né? Não é para causar dano na criança, lembra? Aí ele diz, castigue a você mesmo. Bote outra pessoa nessa função não. Com a vara. E assim a livrará da sepultura. Da sepultura. Porque se você deixar ela sem disciplina, ela vai seguir por caminhos de morte. E o fim da sua vida não será bom. Ela vai crescer sem referencial. Sabe aquele ditado que as pessoas costumam dizer? Que aquele que não apanha em casa vai apanhar lá no meio da rua? Pronto. O pai que disciplina, ele disciplina com todo cuidado. Se ele está disciplinando biblicamente, né? Ele disciplina com toda a instrução, com todo cuidado para moldar o caráter daquela criança. Mas lá na rua as pessoas não vão bater nela para formar caráter, não. Vão bater realmente porque querem maltratá-la. Porque ela se meteu em caminhos que ela não deveria. Então essa é a ideia aqui. É claro. E filhos mais velhos? Não dá mais para a gente disciplinar. É verdade.
E o que a gente faz? Nos filhos mais velhos, nós continuamos tendo o instrumento da instrução, ou seja, nós vamos continuar podendo aconselhá-los, ensiná-los o que é certo, o que é errado, repreendê-los, tá certo? Quando o filho sai da sua casa e vai formar a sua própria família, pronto, agora ele é a autoridade da sua própria casa. Você não é mais aquele que tem aquela autoridade, você manda na vida dele, não. Ele saiu debaixo da sua casa para formar o próprio núcleo familiar. Mas você, como pai, ainda tem a responsabilidade de quê? De instruí-lo, de aconselhá-lo. Ele vai seguir seu conselho se quiser, mas você tem a responsabilidade de aconselhá-lo para o bem, ok? Mas eu não tenho mais a vara, o filho já está grande, o que eu faço? Você ainda tem outras maneiras de discipliná-lo, de corrigir. Como, por exemplo, o quê? Você pode, por exemplo, aplicar castigos, frustrar o seu filho, tirar coisas dele que ele não gostaria de perder, a fim de que ao perder aquelas coisas ele possa perceber que não é bom para ele continuar naquele caminho. Ele vai perder coisas se continuar naquele caminho. Mas lembra, o objetivo não é só mudar o comportamento do filho, é mudar o coração. Por isso é preciso conversar com o filho. É preciso saber por que ele está fazendo o que ele está fazendo, para que a gente possa acessar o máximo que a gente puder o que está dentro do coração dele. E assim a gente forjar o caráter dele pelo poder da palavra de Deus. Esse é o objetivo, tá? E o que é que a gente aprende com tudo isso? Lembra, Provérbios não é um livro de promessas. Não é assim, ó, faça isso e com certeza vai acontecer aquilo. Não, Provérbios é um livro de sabedoria. O que isso significa? Que Provérbios, ele é o meio mais provável de você adquirir aquele fim que você deseja. Então, geralmente, se você fizer isso, é mais fácil, mais provável que você adquira isso. Essa é a ideia do livro de Provérbios. Por que eu estou destacando isso? Porque, infelizmente, em lares de pais piedosos, às vezes nós vamos ter filhos tolos. O pai pode ser piedoso, ele pode ensinar o seu filho, e o filho vai ser a exceção do caminho da sabedoria. E o filho, ainda assim, vai ser um filho tolo. A gente lendo, por exemplo, a Bíblia, nós vemos lá reis piedosos, como Josafá. E nós vamos ver depois os filhos desses reis piedosos sendo reis maus, reis tolos. O próprio Davi, né? Então, o que eu quero que você aprenda com isso? Primeiramente, não se culpe, não desanime. Se você tentou fazer toda a sua parte para ensinar o seu filho, se você tentou fazer tudo que estava à sua disposição, para colocar a palavra de Deus ao alcance do seu filho, para colocá-lo no caminho certo, e ainda assim ele deu as costas, e ainda assim ele tampou os ouvidos. Não se culpe, não se martirize, não se martirize. Porque infelizmente às vezes, mesmo em lares piedosos e sábios, pode surgir dali um filho tolo e insensato. Por outro lado também, não perca a esperança. Continue usando os instrumentos que Deus colocou na sua mão. Continue fazendo a sua parte enquanto você tiver oportunidade nessa vida. Continue orando pelo seu filho. Continue ensinando a palavra de Deus para o seu filho. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque os meios que o Senhor colocou aqui nas nossas mãos para usarmos, são meios que tendem a forjar o caráter dos nossos filhos e colocá-los num caminho bom. Então use os meios que Deus colocou. E crê, confie no Senhor. Porque o Senhor pode mudar casos que geralmente a gente pensa que são casos perdidos. Não existe caso perdido para Deus. Não existe pecado que seja mais poderoso do que o poder de Deus. Ele pode transformar a vida de qualquer um. Então nós não podemos desistir dos nossos filhos. Outra coisa, se preocupe em ter a consciência tranquila. Se preocupe em ter a consciência tranquila. Ter a consciência em paz de que eu fiz tudo o que eu podia. Essa consciência. Você não é capaz de mudar a vida do seu filho. E você então não pode se cobrar por isso. Mas você é capaz de obedecer a palavra de Deus. E portanto essa deve ser a sua preocupação. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir alcançar o coração do meu filho. Mas eu tenho a minha consciência tranquila. Naquele dia que eu estiver diante do Senhor, eu quero estar ali com a consciência tranquila. De que o Senhor sabe o meu coração, de que o Senhor vê a minha vida, e de que o Senhor vê que eu fiz tudo o que estava nas minhas mãos para fazer.
em favor do meu filho, em favor da minha filha, em favor dessas almas preciosas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Busque ter a consciência tranquila diante do Senhor. Uma outra coisa, como eu falei no começo, aquilo que Provérbios fala aqui, do pai piedoso querendo para a vida do filho, é o que o nosso Pai Celeste quer para a nossa vida. E deixa eu dizer isso aqui para você. O Senhor espera de nós que nós sejamos esses filhos sábios, esses filhos que amam o nosso Pai, esses filhos que honram o nosso Pai, esses filhos que vivem de acordo com a vontade do nosso Pai, que têm as suas vidas marcadas por sabedoria, por um relacionamento com o Pai, uma vida em ordem. Deus espera que nós sejamos esses filhos. Ele mandou o seu Filho amado, o padrão perfeito de filho, em quem Ele tem todo o seu prazer para morrer naquela cruz, para nos arrancar da tolice do nosso pecado, da miséria do nosso pecado, para que nós fôssemos esses filhos amados, esses filhos que o amam, e esses filhos que estão prontos para ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? O que é que eu preciso largar? O que é que eu preciso deixar para trás? O Senhor espera isso. Cristo naquela cruz morreu para nos fazer esses novos filhos de Deus. Porque então, irmãos, que nós vamos continuar como filhos tolos, dando as costas para Deus, rejeitando esse preço tão alto que foi pago, o sacrifício de Cristo na cruz. O Senhor não morreu naquela cruz para você continuar se arrastando no pecado, justificando o seu pecado, empurrando com a barriga e dizendo assim: eu cresci assim, eu sou desse jeito mesmo. Não. Se você está com Cristo, você tem que ser nova criatura, ou então você não está com Cristo. Uma vez, um soldado de Alexandre o Grande estava dando trabalho para a tropa, e então ele disse: traga esse soldado aqui, e levaram o soldado. Quando o soldado chegou diante dele, ele disse assim: como é seu nome, soldado? Ele disse: é Alexandre. Ele disse assim: olha, pois então, ou você muda o seu comportamento ou mude de nome, porque eu não vou tolerar que uma pessoa carregue o meu próprio nome e ir vivendo da forma como você vive. Muito mais Cristo. Ou você muda a sua vida agora, ou então pare de se chamar cristão, porque cristão é nova criatura em Cristo Jesus, é quem está unido com Ele, é um filho novo, mudado pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. E por fim, você pode se lamentar quando a gente fala sobre pais e filhos. Você pode se inserir dentro desse contexto que, ao invés de refletir a harmonia, a felicidade que Deus intentou para o relacionamento de pai e filho, reflete a situação de conflito muito comum nos nossos dias. E você pode pensar: eu não tive um pai sábio, um pai piedoso, um pai que realmente soube me instruir. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode não ter tido, mas você tem um pai no céu, um pai perfeito, um pai que te ama, um pai que cuida de você, e um pai que te deu a sua palavra. Aqui, você tem toda a instrução que você precisa para ser um filho diferente. Então, confie na palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, coloque em prática essa palavra na sua vida, seja praticante, não só ouvinte. E assim, quem sabe, você vai poder ser um testemunho vivo até para o seu próprio pai, da transformação que Deus operou na sua vida e que pode operar na vida dele também. E assim, você será um padrão para a nova geração que virá depois de você.